1 Pedro capítulo 2, vamos começar do 11 aí. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Para só um pouquinho, Henrique. Presta atenção. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quando você olha para esse verso, para essa expressão de Pedro aqui, não é? Peregrinos e forasteiros, a importância de nós entendermos isso e quando a gente dá uma olhada para trás, a Bíblia diz que Abraão andou na terra que Deus havia dado para ele, mas não criou moradia eterna, não estabeleceu como uma moradia para sempre. Ele se via como um peregrino na terra da promessa. É a terra de vocês, mas ele não se assentou na terra. Ele passou a vida inteira dele vivendo como nômade, de um lugar para o outro, porque ele esperava uma pátria melhor. Quando a gente pergunta, cara, por que Abraão, quais foram as obras de Abraão que o patenteou como o pai da fé? Como o cara de quem Jesus se refere, que tem no seio dele é um lugar de descanso. Seio fala do peito, do lugar onde alguém encosta, como João encostava a cabeça no peito de Jesus. Não é? O seio de Abraão é um lugar de descanso, como foi o caso do mendigo que morreu, o Lázaro, né? Que morreu, foi para o seio de Abraão, o Lázaro. E aí a gente começa a dar uma repassada. O que esse cara viu que a gente ainda não está vendo? O que ele viveu que a gente ainda não está captando para viver? Não é? Não estamos vivendo porque não estamos entendendo. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e entende é esse que frutifica. Retém ela com bom e reto coração, compreende a palavra, esse vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Não é? Então, essa ideia de peregrinos e forasteiros. Então, parece que aqui a mensagem que Pedro traz é para uma igreja que já entende quem eles são. É uma igreja que está apressando a volta de Jesus. E apressar a volta de Jesus não é pedir que Jesus volte. Apressar a volta de Jesus é se estabelecer sobre uma posição de quem sabe quem é, de quem não está procurando mais se afirmar no mundo, não está procurando se afirmar entre as pessoas. Que você sabe que um dos grandes duelos que nós enfrentamos hoje é essa busca por afirmação. Então, qual é o olhar que Abraão teve em determinadas situações que a gente não tem? Ou que a gente ainda não entendeu? Então, Jesus disse que aquele que vai produzir fruto é aquele que compreende a palavra. Não é? Ele diz, aquele que ouve e compreende, esse vai produzir fruto. Ele disse, essa é a parábola das parábolas. Ele disse, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender nenhuma das outras. Quando ele dá aquele exemplo de Mateus 7, ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar a vocês a quem ele é semelhante. É semelhante ao homem que foi construir a casa, e ele cavou, vou pegar a expressão lá de Lucas, cavou bem fundo até chegar na rocha. Ele não cavou até metade, ele cavou até encontrar a rocha, ele não parou de cavar até encontrar a rocha. E aí, encontrando a rocha, ele começa a sua edificação, da rocha para cima. E aí vieram as tempestades, os ventos, e tudo que veio sobre a outra casa, que não cavou tão profundo, tudo que veio sobre a outra, veio sobre ele também. A diferença é sobre o que estava o fundamento. Então, quando eu penso nisso, quando eu ouço e compreendo a palavra com bom e reto coração, e essa compreensão a gente entende que ela produziu fé em nosso coração, em meu coração. Então, quando Pedro está falando aqui, parece que ele está falando para uma igreja madura, uma igreja que entende exatamente que ela não precisa mais se autoafirmar. Ela não está procurando se afirmar com grupos nesse mundo, eu preciso mostrar que eu também curto isso, eu preciso também mostrar que eu... Não, cara, eu não preciso mostrar. Ela não está falando com uma igreja que se esconde atrás de um tipo, de uma figura que não é a da igreja. Porque é o que nós temos hoje muito, gente. Pessoas que você não identifica que são cristãs. E não estou falando com vestes, não, eu estou falando com
o comportamento no dia a dia. Como lida com as pessoas, como lida com as coisas, sabe? Como lida profissionalmente. E ele diz assim, olha, amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, como sois. Vocês são. Quer dizer, isso é uma existência. Isso é uma existência. Eu sou, eu não estou peregrino e forasteiro. Eu sou, porque se eu estou, um dia eu vou ser dessa terra. E eu não sou dela. Ele diz, vocês não são. A oração de Jesus é, livra-os do mal. Eles não são desse mundo, mas não tira eles daqui não, deixa eles aí, mas livra-os do mal. Assim como eu não sou deste mundo, eles também não são deste mundo, né? A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, eu quero dizer, abster-se das paixões carnais que combatem, que conflitam contra a alma. Nós vimos o que Tiago diz lá na frente, lá atrás, né? na epístola anterior a essa. Ele diz, por que vocês não têm alcançado o que oram pedindo? Não é? É porque Deus não ouve? Não, não é. Não é. É por causa das guerras que existem nos vossos membros. É por causa dos combates internos. É o que Deus quer fazer. É o que Deus quer dar. Mas os motivos são errados. As motivações que vocês têm pedido determinadas coisas que Deus já quer dar estão errados. E por causa das motivações erradas, vocês não têm recebido. Então, quer dizer, a importância de entendermos essa coisa do aquele que ouve com bom e reto coração. Bom e reto coração é aquele que tem o motivo certo. É aquele que organiza isso dentro do motivo certo, né? Verso 12, pode seguir, Henrique. Mantendo, olha só, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês, como falam de malfeitores, somente em observar as suas atitudes, as suas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Olha só, não é glorifique a Deus. Então, pastor, sempre que eu me comportar corretamente, as pessoas vão glorificar a Deus? Não. Ele não fala isso. O comportar-se, o viver corretamente, é um dever meu diário. Porque se é fruto de uma natureza, então simplesmente eu não vou deixar de ser aquilo que eu sou por natureza, porque alguém acha que é errado. Se eu for por natureza. Se for algo que é um fruto de mim mesmo, do Espírito em mim, eu não vou deixar de ser. Quando alguém conversa comigo, eu já ouvi muito isso, bastante pessoas que dizem, eu era dizimista de determinada igreja, agora não sou mais, na minha igreja, agora não sou mais. Nunca foi, na verdade, porque não é um resultado, não é um entendimento de natureza. Porque eu conheço pessoas que se afastaram da igreja e continuaram entregando dízimo. Conheço pessoas, gente, que se afastaram, pararam de congregar, mas não conseguiram parar de separar o dízimo e entregar. Porque eles entenderam isso, captaram isso no espírito. Captaram. E eles não conseguem mais reter isso. E eu estou falando de dízimo, mas de várias outras coisas. Várias outras coisas. No caso aqui, eu estou falando de duas pessoas que eu conheço, que se afastaram. Graças a Deus, um deles está de volta na igreja, o outro faz tempo que eu não vejo, não sei se está de volta. Mas conversando, pessoas que chegaram na nossa igreja, gente, que não eram cristãs. Já tivemos pessoas que vieram aqui para entregar o dízimo. E que não frequentam a igreja, não eram cristãs. Quer dizer, já frequentaram um tempo, mas pararam de frequentar. O que aconteceu com essa pessoa? Pastor, a gente tem muita facilidade em julgar, né? Enxergar sempre pelo lado ruim, pelo lado pejorativo. É interesse financeiro, é porque é dinheiro. Não, nem sempre é. Nem sempre é. A pessoa ouviu de bom e reto coração. E ela compreendeu o princípio. Ela compreendeu. E quando ela compreendeu, aquilo impregnou no coração e a tornou o que ela deve ser em Deus, como Deus enxerga. A Bíblia não diz que aquele que simplesmente aquele que dá, recebe. Quando a gente junta todos os termos, você vai ver que a Bíblia diz que a alma generosa. Então, aquele que dá está depois. Primeiro, lá no começo, no Antigo Testamento, fala da alma generosa. Depois é o que dá. Então, quer dizer, existe algo que vai
produzir um resultado, um efeito dentro de mim, que vai me tornando, me dando luz, gerando luz. O porquê, né, eu devo fazer, qual o benefício espiritual que isso me traz. Então, esses valores. Como é que eu estava o pastor ontem pregando e eu disse, meu Deus, como é importante a gente entender que quando João diz, né, aquele que ama o mundo, ele não vai conseguir amar a Deus. Porque uma das maiores liberdades que eu dou para o Espírito trabalhar dentro de mim, numa área onde eu estou tentando me libertar, é entender que aquilo que eu pratico, aquele erro que eu cometo, ou seja, aquilo que eu faço errado, é abominável. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Enquanto eu não odeio, eu não consigo dar campo para o Espírito Santo trabalhar. Se há uma possibilidade da erva daninha me servir em alguma coisa na minha terra, eu não vou fazer o trabalho que é devido. Eu vou apenas tirar ela, podar ela, mas se há uma possibilidade, se eu entender que ela é extremamente nociva, a minha plantação, se chega lá um engenheiro agrônomo e diz, sabe essa erva daninha que nasce aí no seu quintal? Todas as vezes que ela brota junto com a sua safra de tomates, vou te mostrar aqui uma coisa. Aí o cara pega 2 tomates, pega um tomate daquele pequenininho, né, que parece um tomatinho chinês, e pega um tomate daquele grandão, parece um tomate russo. Ele diz, está vendo? Esse aqui é um tomate onde a erva daninha brotou junto, na terra. E esse aqui é um tomate onde a erva daninha foi totalmente tirada da terra. A terra é a mesma. Esse tomate é o anterior, e esse tomate é o posterior, a remoção da erva. Você toma raiva da erva daninha, quando você vê ela, ela vira um demônio diante dos seus olhos. Só a ideia de brotar uma erva daninha, o quanto de safra você já perdeu, o quanto de tomate você já perdeu, o quanto de lucro você já perdeu, porque um tomate desse tamanho, pesa 2 vezes o tomate desse tamanho, quanto de lucro você já perdeu, o quanto da tua saúde, do bem-estar da tua família já foi roubada por causa disso, você passa a lutar contra a erva daninha. Só a ideia de ter lá uma raiz de erva daninha, você corre o risco de comprar um caminhão de sal e jogar na terra. Claro que não pode, que aí também destrói o tomate. Sal demais, mata. Vocês sabem disso, né? Se você jogar 1 quilo de sal num terreno, onde o sal caiu, ele destrói tudo, nada brota ali. Nada brota. O Mar Morto, gente. Mar Morto nada vive. Nem bem, nem mal. Nem você consegue afundar lá. Você vai lutar contra isso, você reconhece. Então a Bíblia diz que Deus aborrece, odeia, em umas traduções, Deus odeia o pecado, aborrece o pecado. Então, como é que eu venço o mal? Apegando-me ao bem, apegando-me ao certo. Eu venço o mal apegando-me. Mas quando eu apego é porque eu virei as costas, eu viro as costas, não há qualquer possibilidade de uma concordância, de uma aceitação, de uma aprovação. Não há possibilidade. Quando eu viro as costas para alguém que está falando, eu estou dizendo, está falando com quem? Eu não estou de lado, eu não estou dizendo, fala com a minha mão. Eu estou dizendo, não quero nem te ouvir. Está falando por trás das minhas orelhas. Então, quando Pedro diz assim, olha, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de gentios, para que naquilo que falam contra vocês outros, como de malfeitores, como falam dos malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, não vai ser sempre que eu vou fazer o certo, que eu vou ter alguém aprovando, ou seja, lá fora. Mas tem um dia que a minha atitude vai provocar uma transformação extraordinária. O dia da visitação. É o dia em que aquela pessoa está destruída, quebrantada, coração esmagado, precisando de um braço, precisando de uma ação legal, precisando de um abraço, precisando de um bom dia, precisando de um muito obrigado, bom trabalho. Ela está moída. E se a gente não tiver aquele procedimento natural do dia a dia, de ser generoso, de ser, sabe, benevolente, a gente não vai simplesmente liberar. Não vai conseguir liberar, vai passar como passamos todos os outros dias.
Então, ao invés de ser uma coisa que eu preciso ser dirigido pelo Espírito para perceber o que o Rodrigo está sentindo, não. O meu comportamento, naturalmente, já é uma régua. No dia que ele está bem ou no dia que ele está mal, eu me comporto do mesmo jeito. Eu não preciso de uma revelação do Espírito para saber como fulano está. Cara, a minha atitude no dia a dia é uma régua. Então é isso que ele está falando. Vai ter dia que as pessoas não vão glorificar Deus pelo teu comportamento, pelo contrário, vai falar mal de você como falam de malfeitores. Metida besta, você se comporta, quer ser melhor que os outros. Não, vai ter dia que vai ser assim. Mas tem o dia da visitação para todo mundo, gente. Para todo mundo. Um dia que a pessoa está perdendo a vida, recebeu uma má notícia médica, está perdendo o casamento, recebeu uma notícia que o filho está na droga, recebeu a notícia que um pai ou uma mãe está no hospital, na UTI, e daí por diante. E aquele dia a pessoa está quebrantada, o coração está molinho, está despedaçada, e aí entra eu e você. É isso que Pedro está falando, no dia da visitação. Como eu vou viver isso? Eu preciso desenvolver, desencadear, permitir que haja um desencadear de uma consciência de que eu estou nessa terra para cumprir uma missão de Deus. Eu estou nessa terra como Jesus esteve. 24 horas por dia, Jesus entendia que ele estava aqui como um missionário. 24 horas por dia. Ele sabia que ele precisava cumprir uma missão e que ia terminar esse tempo da missão dele, que tinha começo, meio e fim para ele. E ele não queria partir vazio. Cara, o que ele estava levando dessa terra, ele deixou, que pertencia a essa terra. Ou seja, para nós que era o próprio sangue. Ele se esvaziou, se completou naquela cruz. Tudo mais que ele tinha, ele se completou naquela cruz, se esvaziou totalmente. Porque ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha uma missão. Então, quando a gente compreende essa trajetória da igreja sobre a terra, a gente vai entender, cara, eu não preciso, primeiro, eu não quero me afirmar em grupo nenhum nessa terra. Eu não quero me afirmar. Não, porque eu não preciso me afirmar, eu já sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem eu represento. Quando eu falo para vocês aqui, gente, um filho de Deus não é funcionário de empresa nenhuma, é um missionário numa empresa. Está numa missão. Um filho de Deus não é dono de nada. Recebeu a incumbência divina para administrar uma casa, uma empresa, seja lá o que for. Não é dono de nada. Aqui não, aqui não. Você vai começar a cuidar melhor das suas coisas, vai começar a cuidar melhor. Por quê? Porque se eu não sou dono, uma hora meu pai pode requisitar e eu quero passar para frente como um legado que o meu pai confiou a mim, cara. Meu pai confiou a mim. Segue aí o 13, vamos pegar o 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, verso 14, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu até falei que estava falando com Deus ontem, né? Quando eu estava voltando. E hoje foi legal porque a Cláudia comentou comigo agora de manhã também. A Cláudia enche a paciência, muitas vezes, sobre o trânsito, né? Que eu gosto de andar. Estou sempre... Tá na minha... Eu preciso liberar isso do DNA cristão. O sangue esquenta quando eu estou atrás de um carro, de um volante. Já melhorou muito, né? Já foi uns 30%, 40%, mas ainda tem os 60% ainda. Então a Cláudia sempre reclama, mozinho, você tem que tomar cuidado, mozinho, eu não quero pagar, não é bom a gente pagar multa. Tá? Graças a Deus, a gente tem bastante tempo sem esse negócio de multa, mas eu gosto, eu ando sempre no limite. Marginal é 90, estou sempre a 90. E eu estava vindo ontem de lá para cá e orando, esse ambiente é muito legal, que a gente começa a dar umas despertadas, né? Aí Deus estava falando comigo sobre isso. Até porque uma das mensagens o pastor estava falando, né, o pastor pregou sobre o centurião, diz que eu sou homem sujeito à autoridade, por isso eu tenho autoridade. Eu sou um homem sujeito à autoridade, por isso eu tenho autoridade.
Eu disse, cara, eu preciso vigiar nisso. Preciso vigiar nisso. É claro que eu não vou andar feito bobo, parar no farol vermelho 2 horas da manhã com a minha família, numa quebrada. Aí eu tenho que ter consciência que eu estou disposto a pagar multa se for necessário. Mas com velocidade, com cinto. Eu estou falando do carro, mas tem todas as outras coisas. Às vezes eu quero ter autoridade, mas eu não honro a autoridade dos outros. Não respeito a autoridade dos outros. Eu quero ter autoridade na minha casa, mas eu não respeito a autoridade da casa dos outros. Porque se eu chegar na casa do pastor Ivanildo, o pastor Ivanildo é chato. Ele é chato pra caramba. Eu me lembro de lá, quando a gente ia na casa deles lá, ele morar só ele e o Teté, a casa era arrumadinha, a gente era... Meu Deus, isso é bom, é chato nesse sentido, né? É uma bênção. Eu ia lá na casa dele e, cara, era tudo assim, parecia que tinha uma empregada 24 horas, que quando caía uma gota de lágrima no chão, ela ia com um paninho secar. Era muito organizado, gente. Você podia chegar todos os dias. Como minha mãe era muito limpinha, eu me lembro, né, disso. Eu chegava lá todos os dias, os móveis estavam todos e não é uma casa que só porque morava 2 homens tinha poeira, não, era tudo limpinhos, sabe? Ou não tinha móveis, não, tinha móveis, mas tudo. Não me lembro de ter chegado lá e ter encontrado prato na pia. Almocei várias vezes lá com o Teté. E uma vez um dos nossos meninos foi lá e quebrou o som. Nossa, eu fiquei, naquele dia eu fiquei, vou usar um termo estranho, né, quase endemoniado. O Aldenir quebrou o som do teto, lembra, pastor? Com aquele dedo. E, cara, você não está vendo a casa do cara, como os caras são, meu irmão, e você chega aqui, mete o dedo, quem mandou? É. Por quê? Porque ele não entendeu, cara. Se você captar, como é que eu vou... eu preciso entender como ele pensa, porque o pastor Ivanildo, eu chego na casa dele, imagino lá, não gosto que põe o pé em cima do sofá. Aí eu chego lá como o abençoado, meto o pezão em cima do sofá, obrigado, Vê. Meto o pezão em cima do sofá. E daí por diante, determinadas coisas, então, ou eu entendo como funciona a autoridade, então, é aquele negócio que Jesus disse, aí você vai entender porque Jesus disse, quando você chegar numa festa, não vá para o primeiro banco não, cara. Senta lá atrás. Ele está dizendo, respeite a autoridade, se sujeite à autoridade do ambiente, fique na entrada da autoridade, no limite. E aí o dono da festa vai lá e te chama e te coloca no lugar que ele acha que você vai ser abençoado. Pode ser que seja no primeiro banco. E pode ser que, olhe, seu lugar é aí mesmo. E a gente tem grande dificuldade com isso. Eu poderia estar falando para vocês como nos comportarmos lá fora, mas Pedro fala isso. Se nós não tivermos o ensino de como nos comportarmos aqui, são princípios criados no coração dos filhos que ensina como eles se comportarem lá no mundo. Gente, se a gente não consegue fazer isso entre a gente, não adianta eu falar como a gente se comporta lá fora. Até porque a Bíblia diz que Deus só consegue ensinar os filhos. Ele diz, se vocês estiverem sem instrução, é porque não são filhos, porque os filhos estão debaixo de instrução. E ele não está falando que ele não tenta ensinar lá fora. Ele está dizendo que ele não pode, não consegue. Porque o coração ensinável, quem recebeu são os filhos. Fomos nós que recebemos um coração capaz de compreendermos. Então, quando falamos desse amor ao próximo, Henrique, você pode colocar aqui só para a gente completar aí com a imagem? Eu pedi para o Henrique fazer aqui essa cruz, porque alguém chegou para Jesus, lá no Evangelho de Mateus, chegou e perguntou, bom mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus aqui divide então a lei em 2 mandamentos. A lei, literalmente, os 10 mandamentos, está dividido em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Meu Deus, né?
e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você olhar lá nos 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, você vai ver que os quatro primeiros, tópico 1, 2, 3 e 4, fala sobre Deus. Santificar o sábado, amar a Deus, né, não tem mais de escultura e tal. E os próximos 6 fala sobre relacionamento. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Fala sobre relacionamento, comportamento com o próximo. Honrará teu pai e tua mãe. Quer dizer, na verdade, o divisor entre relacionamento e amar a Deus está honrar pai e mãe. Então, quando a gente olha isso, diz, cara, Deus está fazendo. Amar a Deus é um vertical. Amar ao próximo é um horizontal. Então, eu pedi para o Henrique fazer essa cruz para a gente entender que, quando eu olho para cima, estou contemplando, amando a Deus, e eu começo a voltar a minha visão para baixo, para me ajoelhar e falar com Ele, não tem como eu não passar pela parte transversal da cruz, pelo meu próximo. E aí a gente vai entender Marcos 22, ou Marcos 11, 22 a seguir, que Jesus diz assim, você pode remover uma montanha, você pode tirar um problema da sua vida, você pode requisitar o céu e o céu atender, para o céu se mover em teu favor. Ele diz, mas enquanto você estiver orando para que a montanha se remova, para que o céu se mova em teu favor, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, ele diz, cara, resolve. Porque quando você olhar para o céu para declarar e para pedir, para dizer, você vai olhar para a terra para acontecer. E quando você olhar para a terra, se você passar direto, sem o amor ao próximo, vai ficar enganchado no caminho. Jesus fala a respeito do dízimo, da oferta, ele diz assim, quando você for levar a tua oferta no altar, enquanto você está indo no corredor, se no meio do caminho você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, dá uma olhada que não tem a ver com o próximo, o irmão, tem a ver comigo. Lá em Marcos é a mesma coisa, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele, é ele contra ti. Algo que você possa reconciliar, que você possa tomar uma atitude, que você possa resolver. Que você possa quebrar. Ele disse, deixa a tua oferta ali, vai e resolve esse problema com teu irmão, depois vem e entrega a tua oferta. E a gente vai encontrar dezenas de versos que nos arremete diretamente a esse relacionamento, porque em que se resume a lei? Amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso Jesus está respondendo a pergunta para esse jovem. Nós temos um novo mandamento, mas eu não consigo atuar no novo mandamento se eu não compreender o antigo. Se eu não compreender que quando eu olho para a cruz, então eu encontro a morte. Quando eu olho para a cruz, eu encontro a rendição. Quando eu olho para a cruz, eu encontro a entrega. Quando eu olho para a cruz, eu encontro o sacrificar da carne, das minhas vontades, daquilo que eu não quero fazer, daquilo que eu não estou acostumado ou eu não gosto. E aí, se eu me dispor a fazer isso, que é o sacrifício na cruz, então eu consigo praticar o novo mandamento, que é amar o meu próximo como Jesus me amou, de forma sacrificial. Porque às vezes eu não olho para a cruz e eu digo assim, mas eu não quero fazer. Eu não gosto de fazer. Eu estou acostumado assim. Mas se eu olho para a cruz, eu vou ver que Jesus estava no Getsêmani dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Ele estava dizendo, cara, não é fácil. Então, a importância de nós entendermos que ou nós nos rendemos a esse sacrifício da carne, Paulo disse, faça morrer a carne. A mentalidade velha, a mentalidade passada, quanto ao trato passado, aos Efésios, quanto ao trato, a vossa antiga maneira de viver, despojai-vos do velho homem, da velha criatura, dos velhos sentimentos, dos velhos pensamentos, despojai-vos. Pedro continua lá falando, gente, se você sofrer porque fez aquilo que é justo, ele diz, você tem recompensa. Mas se você sofrer e for punido porque você cometeu o delito, o crime, ele diz, que recompensa você vai ter?
sofreu com razão. Sofreu com razão. Então é isso que a gente não quer. A gente não quer sofrer porque nós temos as nossas razões para defender, né? Nós temos as nossas razões para defender, porque não foi você que passou o que eu passei, não foi você que enfrentou o que eu enfrentei, porque não é você que está com ele, não é você que está com ela, porque não é você que está lá trabalhando, porque não é você que está convivendo, porque não é você que passa o dia inteiro assim, porque não é você. Geralmente nós defendemos com unhas e dentes as nossas razões. Mas Jesus simplifica tudo isso, ele diz assim, passa a régua, filho, passa a régua, ame o teu próximo. Não dá para você falar passa a régua assim. Passa a régua é assim, nivela tudo. Se renda, se entregue. E isso terá recompensa. Ele disse, o teu pai que está no céu te recompensará. Isso é precioso demais. O teu pai que está no céu te recompensará. Saber que nós temos uma recompensa, é por isso que a mentalidade da identidade tem que estar clara, como peregrino e forasteiro. Eu me comporto como peregrino e forasteiro. A minha leitura, depois eu aconselho vocês a começar a separar a Bíblia, gente, por tema ou pessoa. Para você estudar, separar um tempo para estudar tema ou pessoa. Eu tenho separado a Bíblia para estudar pessoa. Não é? Então peguei a pessoa de Abraão, faz um tempão que eu venho estudando, lendo sobre ele. Tudo que fala sobre Abraão, eu leio, separo e vou reexaminando, passando como esse cara se comportou, como ele agiu, porque é o pai da fé. E o que eu tenho encontrado, gente, é muito precioso. O cara num tempo onde só ele cria, não fez nenhum milagre, o cara não fez nenhum milagre, o cara não abriu o mar, o cara não fez chover, o cara não ressuscitou morto, nenhum milagre atribuído à pessoa de Abraão, mas em todo lugar que ele vai, as pessoas reconhecem ele como um homem de Deus. Simplesmente porque ele ouviu uma voz de Deus, dizendo assim, vai ser tu uma bênção. Olha só, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, agora vá, ser tu uma bênção. Esse cara creu que o comportamento dele, a atitude dele como uma bênção, lhe trazia dividendos. Então ele vai, habita em terra como peregrino, só que hoje, se você tem lá a sua fazenda, e de repente amanhece o dia, você sai na tua janela e olha lá no canto do teu pasto, que tem acampado lá, um grupo de ciganos. Uma barraquinha só uma. Você já vai lá querer saber. É invasão? O que é isso? Vocês quebraram a minha cerca e não falaram nada? Ah, mas nós somos ciganos, eu não quero saber. Vocês entraram aqui, acabou. Vou dar 2 dias para vocês mudarem, arrumar outro lugar. Estou falando de uma tenda. Abraão tinha mais de 2.000 pessoas com ele. E ele vivia de tenda em tenda, de terra em terra. E ele morou em vários lugares que pertencia a alguém. Mas aquele povo queria, cara, fica aqui, é aqui que eu te quero, é aqui que eu te quero, é aqui que eu te quero. Essa deve ser a mentalidade, sabe, da igreja, a mentalidade, entender. Cara, eu me movo como uma bênção. Quero me mover como uma bênção, quero me mover como alguém maduro, como alguém, sabe, que entende, como alguém não negocia com o mundo. E sabe o que é mais precioso ainda? Que Abraão não se molda ao ambiente, ao contrário. É o contrário. O ambiente é conformado com a mentalidade dele. O ambiente é conformado com a mentalidade dele. Mas ainda assim, ele manteve bons relacionamentos com caras que foram para a guerra com ele. Caras que foram para a guerra. Na guerra de Ló, lá para defender o sobrinho, Abraão tinha lá um grupo que não fazia parte da turma dele. Para defender o sobrinho. Em várias outras situações, ele teve apoio de pessoas que não faziam parte. Por quê? Porque esse cara saiu, não é proclamando Deus com milagres, prodígios e maravilhas, não. Como nós podemos fazer isso hoje, como a igreja faz? É com uma vida, com atitude, gente. Amando como Jesus amou. Sabe, propagando a verdade, sabe, levando o evangelho. 90% da mensagem é a minha vida, 90% da mensagem é o que eu falo, como eu vivo, 10% é o que eu falo. Mas é como eu vivo.
É o vem comigo aqui, vem que eu vou te mostrar. Foi isso que Jesus fez para os discípulos de João Batista. Vai lá, pergunta para Jesus se é ele mesmo ou se eu devo esperar outro. Jesus disse, vem ver, vem aqui. E eles acompanham e Jesus, provavelmente Jesus falou, passa um dia comigo. Passa um dia comigo. Não vou dar muita atenção para vocês, que eu tenho muita coisa para fazer, mas fique só olhando, fiquei só na sombra. E Jesus vai abençoar um, abençoa outro, e cura, e liberta e tal. Aí no final do dia, Jesus disse, come aí, descansa, amanhã de manhã vocês partem. Vai lá e diz a João o que vocês viram. A grande preocupação é e que a igreja tem infligido muito, eu não estou falando da gente, falando da igreja num contexto geral, porque as pessoas veem tudo, teve o nome na frente igreja, você está no pacote, eu também. É como as pessoas têm visto isso. Passa um dia comigo. Para que a gente libere, amadureça nisso aí, e não sejamos, sabe, a igreja que está tentando se afirmar. Nós não estamos tentando nos afirmar, você não está tentando se afirmar. Você não precisa tentar se afirmar. Não. É pela graça ele nos garantiu. A Bíblia diz que ele nos fez idôneos. Idôneos. Idôneos é aptos, capacitados, limpos. Idôneos. É assim que Deus nos vê. Então eu já tenho quem me afirma. Paulo disse, nem eu mesmo me justifico, porque quem me justifica é Deus. Nem eu mesmo. Vamos ficar de pé?